Oi, eu sou Edu e hoje a gente vai testar o giz pastel oleoso da Pentel. Esse daqui. Na realidade, eu já testei, porque eu comprei e eu tava extremamente ansioso pra pintar. Só que, tipo assim, eu queria gravar um vídeo também. Então o que eu fiz? Eu gravei eu pintando a primeira vez pra pegar, tipo, a reação espontânea. E aí, agora eu tô gravando o vídeo, então eu já sei o resultado. Não vou dar spoiler, mas hoje a gente vai testar ele novamente, por alguns motivos que eu vou contar durante o vídeo. Então, vou falar pra vocês, não é só a primeira vez que eu tô testando esse giz pastel em específico. É a primeira vez testando esse material. Eu nunca tinha pintado com giz pastel oleoso. E assim, no primeiro momento, foi esquisito. Vocês vão ver. Vou colocar logo o videozinho e aí eu comento o que eu achei e vou preparar uma arte pra hoje também. Então vamos trocando essa ideia. Se você gosta dos meus vídeos e desse tipo de conteúdo, curte aqui e comenta também o que você gostaria de ver por aqui. Enfim, vamos lá pro vídeo. Como vocês podem ver, o giz estava até lacrado, nem tinha aberto ainda, porque eu falei, não, eu vou abrir quando eu começar a gravar. Primeiro eu fiz um teste rapidinho assim na folha. Eu tava usando uma folha que foi justamente o meu problema com a primeira impressão do giz pastel, que foi o quê? Eu não gostei da textura da folha, e aí eu pensei que eu não tinha gostado do material, mas na realidade não foi isso. E o que aconteceu? Eu estava com 2 pedacinhos de folha, e aí eu queria muito testar esse giz pastel, então eu peguei um lado da folha e fiz os esboços que eu ia pintar em vídeo. E aí, esses esboços eu não tinha reparado que eu tinha feito o lado trocado. Então eu risquei o outro lado da folha. E aí quando eu fui pintar, eu percebi que tipo, o que eu ia pintar na realidade estava no lado texturizado. E aí eu fiquei tipo assim, poxa, não dá pra resolver, porque o outro lado já tá riscado e eu não tinha mais papel. Como vocês estão vendo, primeiro eu fiz uma cartelinha de cores, testei todos os tons que eu tinha, que não eram muitos, porque vai que eu não gostasse desse material, eu não ia ter comprado tipo, um material extremamente caro. Comprei um pequenininho mesmo pra iniciar. Nos primeiros eu tinha desenhado algumas frutas e eu tava testando também alguns jeitos de colorir diferentes do que eu faço normalmente. Sombreando com outros tons e com outros valores também, sabe? Eu tava querendo misturar, tanto que eu comecei pintando tipo a melancia com amarelo, misturando com azul, justamente pra trazer aquele ar de diferente pro desenho. Eu tô buscando isso, não é nem tava. Eu ainda tô tentando chegar num lugar legal. E como vocês podem ver, o desenho tava ficando extremamente texturizado, porque da folha. E por isso que a gente vai fazer um outro desenho hoje. Aí eu tentava esfumar pra ver se preenchia, acabou que preenchia um pouquinho mais, mas ainda não tava me agradando. Tipo, o desenho em si tava muito legal, mas ainda tava ficando muito esquisito. Aí pintei uma melancia, pintei uma maçã que inclusive ficou meio apagadinha assim, tipo, ela quase não ficou vermelha. E depois pintei uma banana também, misturando várias cores assim. E eu falei, já peguei o jeito, agora eu vou pintar uma personagem minha, vou ver o que sai aqui. E aí fui pintando, jogando as cores ali na hora mesmo. Não era nem uma personagem, tipo, que eu já tinha desenvolvido. Foi uma personagem que eu criei. Porque eu criei assim, fiz na hora, sabe? Tipo, desenhei alguma coisa assim só pra pintar. E véi, de verdade, eu gostei muito de como ficou o resultado da personagem, mas não do desenho, eu não sei explicar muito bem. Como eu falei, eu fiquei com muita aflição da textura do papel e, tipo, de não conseguir mesclar tão bem o giz. Mas eu fiz outro teste, inclusive vou mostrar pra vocês. Bem simplesinho, tipo, não tem nada demais. Essa borda aqui, obviamente é outro papel, mas eu fiz com o giz e aquele mesclou muito bem. E aí eu fiquei assim, algo interessante. Inclusive ele deslizou muito bem nesse papel e tal. E aí eu pensei, vou testar novamente. E é isso que a gente vai fazer hoje. Por quê? Porque o resultado desse desenho eu achei que não ficou tipo assim, que coisa legal para um vídeo. Vou fazer o mais interessante. E aí agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, que eu também não sei ainda. Porque, como eu falei, essa primeira parte eu já tinha gravado para testar a primeira vez. E aí agora, na segunda parte, a gente vai descobrir junto como que vai ser. Como eu só posso gravar uma coisa por vez aqui, nesse meu estúdio de gravação, que é simplesmente meu quarto e meu celular, a gente vai ver mais a mesa e eu vou aparecer menos por causa dos comentários e tal, que vai ficar virando a câmera e tal, muita burocracia. Mas bora lá pintar e descobrir o que vai sair hoje. Tá, eu tenho mais ou menos uma noção do que eu quero fazer, mas não tenho certeza ainda, porque não esbocei nada. E também não sei como que funciona direito o giz no papel mais liso, né? Esse aqui é uma folha de ofício mesmo, mas é uma folha de ofício de 180 gramas. A outra folha era de 300, porque era para aquarela e era texturizada também. Enfim,
Eu vou fazer o esboço aqui, mas antes a gente precisa testar as cores pra ver como que fica por aqui. Uma observação é que eu nunca gravei assim, tipo, enquanto eu faço algo, então definitivamente é uma experiência. Eu não tô gravando o áudio por cima, que é o que eu geralmente faço. Então, pode ser que eu me perca algumas vezes, então relevem, tá? Eu quero desenhar uma personagem minha que chama Amanda. Eu já desenhei elas várias e várias vezes, então tá um pouco dentro da minha zona de conforto, mas tá tudo bem, porque a gente tá testando um material novo, então já tá fora da zona de conforto. Contando aqui, aproveitando a deixa, a Amanda e algumas outras das minhas personagens, algumas não, tipo, todas elas convivem no mesmo mundo, inclusive a maioria na mesma cidade. Elas têm uma historinha por trás, tem algo assim que eu quero poder contar eventualmente, mas eu não queria, tipo, contar assim, contar de cara, sabe? Eu queria muito que fosse algo meio que interpretável. Pra esboço, assim, eu não costumo desenhar de lápis, mas agora eu tô gostando muito de desenhar direto de caneta ou de lápis de cor. Mas como eu vou pintar com giz e eu não sei como o giz se comporta, eu vou acabar usando só esse mesmo. Um personagem também que faz muito parte da vida dessas personagens é o Frodo, que é um passarinho roxo, que vocês com certeza já devem ter visto em algum lugar. Inclusive eu acho que até aqui no canal já deve ter algum desenho com ele. E por que ele faz parte? Por causa que ele que começou esse rolê todo dessa história. Na realidade, o Frodo era de outra personagem. Uma personagem minha que era branca, de logo quando eu comecei a desenhar. E uma coisa interessante é que eu fiz questão de passar ele pra outra personagem, porque era um passarinho que eu gostava muito. Tipo, eu achava o Frodo muito legal. E eu tava numa fase de descobrir minha negritude, sabe? E o Frodo em si, a personagem, era tipo um fruto de uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, ela era branca, mas não era só porque ela era uma personagem branca, era por causa que eu não desenhava personagens pretinhos. E em dado momento eu aprendi, tipo, comecei a desenhar personagens pretinhos, e acho que o Frodo foi um jeito que eu tive de me lembrar desse momento de aprendizado, de significado, sabe, pra mim. E aí, por isso que ele passou-se adiante. Mas até para os personagens mesmo, isso tem uma história, tipo, uma das personagens era amiga da antiga dona do Frodo. E aí ela ia embora e elas trocaram presentes e tal, e um símbolo da amizade delas foi o Frodo, que basicamente é um passarinho que toda vez que elas se veem, ele troca de dona, tipo, entre aspas, né? Tipo, ele fica na casa de uma quando ela se vê, e quando ela se vê de novo, ele vai, tipo, com a outra dona. E ele meio que fica nessa viagem e vida tranquila de passarinho. Sei lá, eu acho isso muito engraçado, um fato totalmente aleatório. Mas acaba que eu nunca mais desenhei ele, tipo, com a outra dona. Mas no off, fora das câmeras, que na realidade não existem, isso acontece, sabe? Enfim, a touca da Amanda também é um negócio muito assim de troca de presentes. Uma coisa que eu acho muito legal, sabe? Tipo, você ter pequenos objetos ou lembranças, coisas que te lembrem de outras amizades, de outras pessoas mesmo. Tipo, eu mesmo tenho um potinho de lembranças, de coisinhas e trequinhos que eu já ganhei durante a vida. E eu sempre deixo, tipo, guardadinho assim, pra recordar dessas coisas. E essa touca é uma dessas coisas, tipo, não minha, no caso, da personagem. Seria meio que uma touca que ela ganhou de presente, porque a outra pessoa percebeu que ela gostava muito desse penteado e a touca ficou muito boa nela. E foi isso. Gente, eu sei que eu nem acabei ainda, mas eu já gostei mais desse do que do outro. Acho que talvez pode ser também porque, não era a primeira vez, já tô testando outras vezes e tal. Talvez eu já tenha entendido um pouquinho melhor como que funciona o giz. Dessa vez eu tô gostando até um pouquinho mais, por mais que ele esteja ficando texturizado também.
Se você pinta com giz pastel e tal, se tem alguma dica, tipo assim, faz isso que vai tirar a textura, ou vai diminuir, pode deixar aqui embaixo, eu acho que eu vou adorar saber, até porque o pintar com giz eu achei muito gostoso. Me incomoda um pouco a textura, e nem é porque, tipo, tem textura, até porque meus desenhos são texturizados, é mais porque ele dá uma textura estranha, tipo, é uma textura que eu não gostei tanto do visual dela. Eu vou tentar pintar mais juntinho, e eu acho que vai ficar mais ok. Gente, eu acho que em parte o pintar pra cobrir direito, pra diminuir a textura, é só pintar com mais calma mesmo. Porque essa parte do cabelo eu gostei de como ficou. Tô me sentindo muito uma criancinha assim, pintando com giz aleatoriamente e sem se preocupar tanto com a direção das linhas e etc. Muito bom, pratiquem. Gente, assim, não é um review porque eu nem sei o que revisar nesse sentido. Tipo, eu nunca usei outros gizes. Gizes? Nunca usei outro giz. Outro giz pastel oleoso. Nem de outras marcas, nem de nada. Tipo, esse foi literalmente o primeiro que eu usei. Que eu vi outra pessoa usando, mas tipo, eu nunca usei. Aí eu pensei, interessante. Quero testar. Até porque eu gosto muito de testar material. Tipo, às vezes a gente descobre que é bom em alguma coisa que nem sabia. Enfim, não é um review, mas eu posso até dar uma nota, tipo, no final, mas eu não sei muito bem por que eu estaria dando essa nota. Mas é mais como ele me agradou de pintar. E bom, depois de muito tempo, acabamos. Véi, eu adorei como ele ficou. Tipo assim, eu gostei muito. Eu até reconsiderei minha opinião sobre o giz pastel. Inclusive, vamos para um review, mas antes eu vou falar do desenho. Eu particularmente, igual na maioria dos desenhos, pensei, eu acho que vou estragar tudo. Mas o que é a vida se não quase estragar tudo algumas vezes? Enfim. Mas no final deu tudo certo. Eu gostei muito de como ficou. Espero que vocês tenham gostado também. Mas vamos para um review do giz pastel. Inclusive, um review de uma pessoa que não sabe fazer um review. E nunca usou outro giz pastel. Então é um review meio assim, sem base. Bom, como eu falei, giz pastel Pentel de 12 cores. Particularmente, eu acho que 12 cores foi muito pouca cor. Eu sinto falta de muitas cores. Mas misturar com lápis de cor deu muito certo. Inclusive, o lápis de cor mescla em alguns momentos. Tipo, aqui eu acho que no vídeo dá pra perceber, tipo, o casaco mesclou muito melhor com o lápis de cor. O giz no lápis de cor funcionou, mas tem poucas cores e o giz é muito mais saturado do que o lápis, então acaba que dá uma diferença muito grande. Mas funciona, usei e ficou legal. Deixa eu ver o que mais eu tenho. O amarelo deles é muito feio. É a única coisa que eu achei feia, velho. Das outras todas eu achei legal. O cinza eu achei meio assim, pra que eu quero cinza? Mas, fora o cinza, eu acho que, tipo assim, fora o cinza não, fora o amarelo, acho que todas as cores dá pra usar. O amarelo eu achei muito sem graça. Aí eu tive que mesclar ele com lápis de cor, que funciona legal também, deu pra resolver. E eu acho que é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês querem um review da guache. Eu tenho 2 guaches pra testar, porque eu tô numa disciplina que vai usar muito guache. E eu não sou bom com guache. Então eu vou fazer algum vídeo aqui pro canal, inclusive eu acho que vai ser o próximo, que vai ser estudando um pouquinho de guache, sabe, pra botar em dia, dá pra se adaptar pra faculdade. Mas enfim, me digam o que vocês acharam do desenho, desse tipo de vídeo. Eu não sei se ficou legal eu falando, porque, como eu falei, eu nunca fiz isso, me embolei um pouco, eu acho. Mas é sobre isso. A nota pro giz pastel é nota giz de 10. Eu não tenho muito como opinar. Quando eu testar outro giz, aí eu reconsidero colocar uma nota nova pra ele. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau!